Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, você nos vê por imagens, no Facebook, no Instagram e ainda pelo nosso canal no YouTube. Aí nas redes sociais, minha gente, sigam, curtam, compartilhem todos os nossos conteúdos e não se esqueçam de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Olha, pessoal, hoje, dia 2 de novembro, finados, a solidariedade da equipe do programa Gente que Fala, em relação a todas as famílias que estão, nesse momento, reverenciando as pessoas que já se foram, em especial aquelas famílias que esse ano tiveram dias bastante difíceis com a perda de pessoas queridas para a Covid-19. Então, aqui o nosso recado, a nossa mensagem da nossa solidariedade à Covid-19, que já levou cerca de 160 mil vidas desde o início da pandemia. Então, toda a nossa solidariedade e o abraço da nossa equipe a todas as famílias. Mas hoje nós falaremos de economia por aqui, temos a participação do economista, perito judicial e advogado, Dr. Daniel Matos, que é especialista em direito tributário e vai falar com a gente sobre os ciclos da vida e também as suas respectivas atividades financeiras. Daniel Matos, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo. É um prazer participar do programa mais uma vez, neste dia, no dia 2 de novembro, finados, e espero contribuir porque o objeto de tema hoje consiste numa parte da minha pesquisa em que eu realizo na Fundação Getúlio Vargas. E eu destaquei aqui, Daniel, a gente vai falar sobre os ciclos da vida e as atividades financeiras, respectivas a cada um desses ciclos. O que são os ciclos de consumo ao longo da vida? Então, a literatura ela indica que desde o momento que a pessoa nasce até o momento que a pessoa falece, e você tem, de uma forma geral, 3 grandes ciclos, tá? Esses 3 grandes ciclos, eles são analisados quando do ingresso do mercado de trabalho, ou da idade apta a ingresso do mercado de trabalho. Então, esses 3 ciclos, o que eles explicam? Que você tem o primeiro ciclo, que é o ciclo dos jovens, ou seja, aquela pessoa que acabou de concluir o ensino médio e que está pensando em entrar numa universidade, escolher um curso de graduação, decidir se vai investir ou não no curso, qual a instituição, qual o curso, fazer uma análise de renda futura daquele mercado, demanda por aquele mercado e quais profissões ele teria como opção naquela profissão. Essa é a primeira fase, que é do ciclo de vida, que é do jovem. Além disso, o jovem ele se depara com o ingresso no mercado de trabalho. Porém, como se sabe, o mercado de trabalho ele demanda ele solicita por experiência. Então, normalmente os jovens eles solicitam um primeiro contato com o mercado de trabalho com a finalidade de conseguir obter essa experiência e se desenvolver ao longo de sua vida, aproveitando o estudo, caso o jovem faça adoção em investir em educação e estudar. A segunda fase que a literatura aponta seria que é chamada como maturidade. Maturidade, ela ficaria ali como se fosse uma pessoa a depender de 28 a 40, 50 anos. Tá? Essa idade ela flutua um pouco dependendo dos artigos que os economistas escreveram sobre, e que nesse período, por que ele é chamado de maturidade? Porque você atinge uma maturidade financeira ao longo da sua vida, ou seja, tem-se a expectativa de que você fez esse trabalho anterior, no primeiro ciclo, que é a juventude, você investiu na sua educação, ou você poupou renda, e agora, quando você está nesse segundo estágio, que é a maturidade, você estaria como se fosse no pico da sua vida financeira, Então, ali você vai acumular patrimônio, realizar investimentos, poupar renda, consumir, mas consumir com uma renda
considerando que você já investiu em educação antes, tá? E o último ciclo seria a que a literatura chama como velhice, né? Em que você tem um declínio de renda, tá? Então, normalmente, a depender da idade, claro, você passa a ter uma certa resistência do mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai demandar pessoas entre a primeiro e o segundo estágio, né? A juventude e a maturidade, logicamente com demandas e ofertas de salário ou propostas de emprego distintas. Então, nesse período, na velhice, o indivíduo ele tem que se deparar com uma fase natural, que é o declínio da renda, né? E, além disso, né, aqui no Brasil, uma coisa muito peculiar, quando o indivíduo ele atinge 60 anos, ele é considerado pela legislação como idoso, conforme prevê o Estatuto do Idoso. O que isso gera como impacto, né? Quando você passa os 60 anos, existem algumas limitações em termos de reajuste, principalmente para os planos de saúde. Então, é muito comum você ver que quando o indivíduo ele atinge 59 anos, o plano de saúde ele faz o que se chama em economia como se fosse de um overshooting, né? Ele chuta o valor para cima, porque ele já te aplicou, considerando o tempo futuro de expectativa que você tenha e que você vai usar o plano. Então, é como se ele fizesse uma compensação ao longo do tempo, né? Então, além disso, uma outra característica que esse terceiro estágio tem é o consumo, né? Que ele passa a consumir mais por medicamento, plano de saúde, né? Consumo de bens essenciais, entre outras coisas destinadas. Então, por essa razão que a literatura fala que o primeiro e o segundo ciclo de vida eles seriam importantes para que a pessoa poupasse renda e que no terceiro ciclo, ou seja, a velhice, ele aproveitasse essa renda acumulada e conseguisse ter um menor efeito desse declínio de renda no terceiro estágio. Daniel Matos, quando a gente para pensar na existência desses 3 ciclos de vida, a gente não consegue fugir da palavra planejamento, porque uma coisa leva a outra por meio do planejamento. E a economia, o mundo econômico, o mundo financeiro, se baseia na questão do planejamento. A sociedade brasileira, de uma maneira geral, ou parte dela, entende, vê claramente essa questão do ciclo de vida, ou seja, eu tenho que me preparar, eu tenho que investir no estudo, eu tenho que chegar no mercado de trabalho, eu tenho que alcançar o meu melhor ponto, eu tenho que me preparar para a velhice, porque é lá que vem o declínio da renda. A gente enxerga isso claramente e se não enxerga, como é que entra o planejamento aí? Porque quem não planeja não tem futuro. É verdade. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, infelizmente, né, o brasileiro ele não tem o hábito de poupar, né? A poupança, proporcionalmente ao PIB, ela sempre teve uma percentagem irrisória ou insignificante dado o potencial da atividade econômica, ou seja, da conduta do brasileiro não poupar. Eu imagino, né, que isso se deva também por ausência de educação financeira, né? Eu sou favorável a que tivesse pelo menos a introdução à economia no ensino médio, né? Falando justamente dos ciclos, da importância de poupar, da importância da renda, que ninguém é eterno e que você vai ter essa queda de ciclo futura, tá? Qual era a sua outra pergunta? Num primeiro momento, né, se o brasileiro, de uma maneira geral, ou parte da população brasileira tem um entendimento sobre a existência desses ciclos, e quando não tem, como é que entra o planejamento? Porque você só consegue planejar quando você consegue enxergar isso, né? Pois é, então. Infelizmente, como eu te falo, até para responder, é uma realidade do brasileiro essa falta de informação educacional financeira, o que gera uma ausência de planejamento prévio. Ou seja, quem consegue iniciar esse planejamento financeiro no primeiro estágio, ou seja, na juventude, ele tende, ao longo da sua vida, proporcionalmente, a ter um acréscimo de renda
superior a quem não fez esse planejamento, né? Mesmo porque todo indivíduo ele vai passar por aquela, em economia a gente chama de trade-off, que é o custo da escolha. Ele vai ter duas escolhas, né? Imaginando que a pessoa está na juventude. Ou ela consumir, ou seja, ela vai consumir a renda atual, sacrificando a poupança, que é a renda futura, né? Ou ele faz o inverso, ele poupa agora, sacrifica o consumo dele atual, pensando num possível declínio de renda futura. Tá? Logicamente que quem não se planeja, infelizmente, sente com mais força, perdão, essa queda de renda que ela vai acontecer naturalmente na velhice. Então, por essa razão, que a contribuição ao sistema do INSS ou medidas ou planos alternativos de instituições privadas, a chamada previdência privada, elas seriam importantes porque no momento futuro é natural que você despoupe, né? E que esse planejamento ele seria essencial para você não passar por nenhum tipo de crise futura financeira. Você destacou, Daniel Matos, no início da sua explicação a respeito dos ciclos de vida e as respectivas atividades financeiras, que você faz um trabalho de pesquisa em relação a isso. Nesse trabalho de pesquisa, você aponta apenas constatações, ou seja, tudo isso que você está explicando aqui para o nosso público ouvinte, espectador, ou você também apresenta propostas para que as pessoas entendam a existência desses ciclos de vida e trabalhem para isso, trabalhem no planejamento para não enfrentar os obstáculos futuros, que cheguem na velhice da melhor maneira e que entendam que lá na frente vai haver o declínio e que é preciso se preparar para isso. Isso. A minha pesquisa, ela envolve o ciclo de vida e ela envolve uma outra questão importante, que é a tributação sobre a renda, né? Porque, imaginando que um trabalhador ele tenha 100% da sua renda, dependendo do quanto for de renda, ele pode ter um desconto de tributação, né, no exemplo hipotético aqui meu, de 15%, ou seja, 15% da renda dele, hoje, com a legislação da forma como ela está, ela vai ser linear ao longo da vida, ou seja, ela não vai analisar os diferentes aspectos do ciclo de vida, ou seja, será que seria adequado você tributar em 15% uma pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho, em que ele necessita mais de renda disponível para investir em educação, e que depois, ao longo do ciclo de vida dele, essa tributação ela aumentasse um pouco de forma progressiva, de modo a compensar esse período anterior que ele não foi, né, que ele não foi tributado? E o mesmo, será que seria também adequado você tributar o imposto de renda da mesma forma do jovem, da pessoa madura e do idoso, considerando que o idoso ele ainda tem uma penalização, né? Penalização, maneira de falar, mas ele passa a ter um declínio forte de renda, né? Então ele não tem mais aquela situação, ele não tem uma perspectiva futura. Por quê? A tua renda hoje, ou seja, o teu consumo hoje, ele depende muito da renda que você espera ter no futuro. Se você se encontra no último estágio, é muito difícil você ter uma perspectiva de renda futura. Logo, você seria mais penalizado. Mais tributado. Isso, você sentiria mais o efeito. Então, o que a minha pesquisa se propõe? Eu me proponho a analisar os 3 ciclos de vida, né? Apontando os aspectos de cada, as características de cada do contribuinte brasileiro ou do indivíduo brasileiro, e eu me proponho a fazer um estudo empírico, ou seja, com uma aplicação econômica, de que diferentes tipos de tributação em cada ciclo de vida, a pessoa conseguiria aproveitar mais a renda disponível. Ou seja, uma pessoa que estivesse no 3º estágio com uma renda em declínio, no meu ponto de vista, a priori, você deveria tributar ele menos, tá? Por que a minha pesquisa ela foi feita nesse sentido? Porque existem na Câmara no Congresso de uma forma geral, alguns projetos ou tentativas de reforma da tributação do imposto de renda.
com o fim das desonerações, incentivos, recibos de médico, entre outras coisas, dentistas, né? Então, o que eu pensei, né? Tudo bem, se você vai tirar isso, e o governo ele menciona que vai haver uma redução da tributação adequada, por que não aproveitar o momento e tributar as pessoas de forma proporcional à sua etapa de vida, considerando, lógico, cada peculiaridade do indivíduo. Então, essa é a minha pesquisa que está em andamento por enquanto. Daniel, que relação a gente pode fazer entre essa sua proposta de tributar a pessoa conforme a sua etapa de vida, ou seja, à medida que você vai envelhecendo, a sua renda vai caindo e há a necessidade, na sua avaliação, de ter uma tributação específica para essa faixa, que relação dá para fazer entre esse raciocínio e aquele raciocínio do pagamento, por exemplo, do plano de saúde, que você acabou de destacar, no qual a pessoa vai ficando mais velha e vai pagando mais, porque houve aquela compensação que você destacou, enquanto a pessoa não usava o plano de saúde, né, a empresa não cobrava dela, passou a usar o plano de saúde com mais frequência, passou a cobrar mais. Não também tem que ter um olhar para essa questão? Eu entendo que teria, né? Mas, na verdade, você teria um efeito... Vamos lá, melhor corrigir. Você até poderia, a resposta adequada seria essa, até poderia fazer esse tipo de sugestão por meio de um projeto de lei. Contudo, toda medida interventiva sobre determinado setor, o efeito, infelizmente, ele acaba sendo pior, principalmente para o consumidor que necessita, né? Os planos, de uma forma geral, eles fazem isso porque, a partir dos 60 anos, o consumidor ele vai ter uma tendência natural a utilizar, a demandar mais o plano. Logo, o plano vai custear mais, né? Se você tivesse uma situação semelhante para as empresas que estão no mercado, você provavelmente veria uma mudança, uma reprecificação, ou seja, por mais que ele fosse por lei obrigado a reduzir um evento futuro, as empresas, elas, na minha visão prévia, né, eles se adequariam a redistribuir esse custo nas cadeias anteriores, ou seja, as pessoas passariam a ter um plano de saúde mais caro durante uma parte anterior da vida, uma vez que você teria, hipoteticamente nesse exemplo, um projeto de lei ou uma lei que travasse determinado reajuste ou determinada forma para determinado público, né? Veja que na tributação da renda, qual é o ponto diferencial? O ponto diferencial é que sobre a iniciativa privada, o mais adequado seria que houvesse uma autorregulação, né? Ou seja, à medida que o preço do plano se torna caro, as pessoas elas se adequam, elas deixam de demandar determinado plano de saúde, optam por planos com preços menores, o que automaticamente força as empresas do plano a concorrerem por melhores preços ao consumidor. No caso da tributação, como a tributação ela extrai parcela de renda para manutenção do Estado, lembrando que o governo atual ele tem como premissa um Estado menor, né, um Estado mais liberal, considerando que você vai ter esse enxugamento da máquina pública, seria meio que proporcional você também dar incentivos ou você tributar de forma distinta as pessoas. Daniel, um dilema que permeia a juventude, né? É consumir ou poupar? Porque o jovem é ávido por gastar, né? Não todo mundo, evidentemente, né? Mas ganha menos, geralmente, está em início de carreira, teoricamente tem menos despesas, mas prefere gastar do que poupar. E é importante a poupança. E aí, quando chega lá na frente e você vê que não poupou, às vezes você também não tem a possibilidade de poupar mais, porque as contas são apertadas, o cobertor é curto, você tem mais despesas. Então, como é que enfrenta esse dilema? Até porque existem até produtos, a previdência privada, você pode já começar a pensar nisso para planejar a sua velhice. Bom,
aí é um ponto importante do porquê eu entendo que seria benéfico se no Brasil nós tivéssemos o sistema de capitalização da Previdência Social, né? Porque você aumentaria a conscientização do contribuinte quanto ao recolhimento, porque ele passaria a recolher para ele, pensando no futuro dele, diferente do sistema que nós temos hoje, em que hoje eu ativo, eu recolho o meu INSS para as pessoas que já estão aposentadas e recebem o benefício, e isso sucessivamente. Bom, sim, seria adequado, né, haver, por isso que eu comentei acho que no começo, que seria, na minha visão, seria adequada você ter uma inserção, pelo menos de uma parte introdutória na graduação de economia, né, para justamente criar essa conscientização, porque comportamento, de uma forma geral, ele se molda à medida que você vai tendo informações, né? Ou seja, quanto mais uma pessoa não possui informações sobre determinado fato, a tendência média é que as decisões sejam piores, né? Ou seja, ela sinta o efeito daquilo de uma forma mais forte. Ou seja, o quanto antes aquela pessoa ela obtiver uma educação financeira nesse caso, melhor gestão ela vai ter da renda dela nesse primeiro estágio. Por quê? Ele vai ter uma renda de 100%, tirando a tributação, nesse exemplo de novo, para facilitar 15%, sobraria 85%. Então, o jovem pensaria, o que fazer, o quanto consumir, uma vez que lá no futuro eu vou ter uma perda de renda. Além disso, existem estudos de que quando o jovem ele investe em educação, a cada estudo, em média, ele tende a ter um acréscimo futuro, uma perspectiva de acréscimo de futuro de renda em 1,9, 1,9. Né? Ou seja, se a pessoa ganha o equivalente a 10 mil, né, não, 10 mil, R$ 1.000 nesse exemplo, e ela faz um estudo, ela tem uma tendência média de ter esse acréscimo de renda compensando o investimento que ele fez na primeira fase em educação. Logicamente, né, que há determinadas fases de vida que o consumo ou o estímulo por consumo ele é mais atrativo, então você se sente mais seduzido a consumir. E você, naquele momento, você imagina que a poupança ela não é tão importante, ou ela não seria teu ponto base. Mas a poupar, por mais que seja um sacrifício imediato, ele sempre é necessário, uma vez que você vai enfrentar essa terceira fase. Em que fase escolar, em que momento escolar, Daniel Matos, você acha que seria legal a educação financeira? Quando que a criança deveria ter os primeiros contatos com isso? Olha, eu entendo que quando o jovem, eu sei que mudou, que agora tem a questão de nona série, né? Mas eu acho que ali no ensino médio, quando o jovem estiver entrando no mercado de trabalho, em torno dos 15, 16 anos, que 16 já entra no mercado de trabalho, então dos 16 anos em diante. Porque se ele entra no mercado de trabalho, sabendo quanto ele vai ter de renda, que ele já está perto de concluir o ensino médio e que é importante ele, com base naquela renda que ele vai passar a receber, ele poupar e ao mesmo tempo ele investir na educação dele, sem desconsiderar, claro, questões como lazer, despesas básicas, entre outras coisas, né? Eu acho que nesse início de 15 a 16 anos, eu acho que seria um bom ponto de início para justamente conscientizar antes do ingresso ao mercado de trabalho, para que ele já entrasse ciente do ciclo que ele está, do ciclo que ele vai passar durante a vida dele e o que vai acontecer com ele quando ele estiver no terceiro ciclo, que é uma coisa natural, que ele vai ter uma despoupança. Essa sua impressão, né, de que esse trabalho deveria começar na adolescência, e antes disso, na fase anterior, não seria um papel da escola, poderia ser um papel da família, né? Muitos ainda têm aquele hábito de ensinar a criança a guardar a moeda no cofrinho, olha, junta aí para você depois comprar alguma coisa. Essa coisa é mais do ensino, da educação dentro de casa, do que do ensino na escola? Olha, em termos de educação, né? Eu entendo que o quanto antes você começar, melhor. Se no nosso país nós tivéssemos uma consciência financeira de que é importante você
estimular que o jovem, desde cedo, né, desde do primeiro ingresso no contato com a escola, que é o momento em que ele conhece a turma, a sala dele, para ele, né, para aquele garoto ou para aquela garota, é como se fosse a sociedade dele, e que ele passa a conviver com aquelas pessoas que são iguais, né? Eu entendo que o quanto antes você educar, o quanto antes você gera essa reversão de efeito positivo ao longo do tempo. Logicamente, né, que você ter pais conscientes em termos de educação financeira, logicamente isso vai revertir positivamente no jovem e assim o inverso, né? Porque educação, ela não é somente dentro da escola, mas a educação ela deve se dar a todo momento, tanto em casa quanto fora da casa. Daniel Matos, qual que é o retorno médio dos jovens que investem em educação? Então, o retorno médio foi aquele que eu te falei que dá algo em torno de 1,9. É uma volta 1,9 de retorno a cada estudo, ou seja, isso é um estudo médio, né? Existem exceções. Então, considerando que o jovem investiu numa faculdade, há uma perspectiva que ele tem um retorno de 1,9. Tá? Ele vai fazer uma pós-graduação, você aumenta isso de novo e assim progressivamente, mestrados, doutorados, né? Que hoje também é uma característica interessante, você tem alguns anos já aqui no Brasil, você tem o que se chama de mestrado profissional. Antigamente, você tinha um mestrado acadêmico em que a finalidade dele, de uma forma geral, era produzir pesquisa de natureza acadêmica com o objetivo de ingressar na área acadêmica do ensino superior. Como você teve uma demanda por mestrados profissionais, os mestrados hoje, eles têm, os profissionais, claro, eles têm um foco mais objetivo e aplicado para que o estudante obtenha aquele conhecimento e aplique na profissão dele, de modo que ele sinta o retorno do investimento da educação que ele está fazendo naquele momento, num curto período de tempo. Esse índice que você destacou, 1,9, é 1,9% do total investido naquela etapa de educação? É isso? Então, os artigos que eu tinha lido há um tempo, a média, se eu não me engano, é 1,9, ou seja, é como se fosse um retorno de 90% em torno do que é investido. O 1 é para crescer a renda atual, então você teria um aumento médio de 90%. Então, um exemplo, um jovem que ganha um salário mínimo hoje de 1.063, né? Se ele entra, faz uma faculdade em que o salário médio daquela profissão que ele optou é R$3.000. Então, nesse exemplo, você já teria esse retorno de 1,9, né? Então, você teria um acréscimo equivalente aí de quase 900%. E é necessário, então, ficar de olho nessa equação, você observar a renda que você tem e conhecer a renda daquele profissional, quando você vier a ser aquele profissional, que você poderá ter. Essa equação que tem que ser observada para se saber se esse investimento em educação vai retornar. Isso, na verdade, você tem que analisar alguns pontos. Primeiro, qual é a renda média daquela profissão? É importante porque você vai fazer um investimento primário em determinada profissão em que você vai se comprometer com um curso e que aquilo vai te ter custo de tempo, né? Você está deixando de fazer outra coisa ou investir em outra coisa, crendo num retorno daquilo futuro. Então, a primeira coisa que eu diria seria o retorno médio da profissão. Segundo, a demanda por aquele trabalho, né? Existem profissões que com o desenvolvimento ou a automação da economia e o avanço tecnológico, terão profissões que naturalmente elas vão deixar de existir e outras que vão ter uma menor demanda. Então, esse é um fator que o jovem também tem que levar em consideração quando ele for escolher se ele realmente vai investir na profissão X ou na profissão Y. O que ele tem que ver é qual a renda média, qual o valor do curso que ele está, o investimento que ele vai fazer no curso,
se ele tem esse retorno, ou seja, ele vai fazer uma análise de custo-benefício, e se após ele concluir o curso, se vai ter demanda para ele, porque não adiantaria nada também o jovem investir numa profissão que não tem mais demanda, ou que a demanda ela sofre, ela tem algum tipo de sazonalidade ou especialidade que não gera uma demanda frequente. Então, ele teria uma maior dificuldade de entrar no mercado e que gerariam outros reflexos, né, tais como frustração ou readequação, fazer uma outra graduação para tentar suprir o investimento que foi feito na primeira, entre outras coisas. Agora, esse entendimento sobre retorno do investimento, para que o jovem entenda isso, ele tem que ter a educação financeira, porque ele precisa, ele vai escolher a profissão, ele precisa saber quanto vai custar essa formação e se isso lá na frente vai dar o retorno específico. Então, mais do que nunca, a educação financeira é necessária neste momento, na hora do jovem escolher a sua profissão e partir para a universidade. Sim, e é interessante porque, como eu te mencionei no começo, né, no Brasil nós não temos uma cultura em poupar, uma infelicidade. Mas, dado o atual cenário econômico, né, que nós temos uma taxa de juros a 2%, e que isso te impele a você fazer cada vez mais investimentos, consumir produtos ou realizar aplicações com um retorno maior, com um objetivo de longo prazo, né, eu entendo que o atual cenário ele vai contribuir muito com essa percepção de importância quanto ao investimento financeiro, né? Assim, na educação com o retorno financeiro. E como eu falei, lógico, quanto antes isso ocorrer, melhor, porque ele vai ter uma condição cada vez mais prévia de realizar esse planejamento prévio e ter segurança na decisão que ele vai fazer, sabendo o caminho que ele vai tomar, aonde ele vai chegar e quando ele chegar naquele momento, quais são as possibilidades dentro do leque que a profissão pode possibilitar para ele, as possibilidades que ele teria de atuação específica, de modo a tentar sempre se aprimorar mais ou se aperfeiçoar mais na sua profissão. Quais são os desafios da nossa sociedade, Daniel Matos, para que as famílias prestem atenção nisso? Porque temos invariavelmente cenários de crise no Brasil, queda de renda, desemprego, enfim, é difícil o planejamento, é difícil as famílias, muitas vezes as famílias pensam nisso, mas acabam não conseguindo concretizar as coisas pela insegurança do dia a dia que a gente passa. Perda de emprego, como eu destaquei, queda de renda, como eu destaquei. Qual é o caminho? Esse é o desafio, né? Qual é o caminho que a sociedade brasileira tem para poder driblar todas essas adversidades e contemplar isso que é preciso, que é fazer esse planejamento que você está aqui explicando tão bem? Tá. Considerando o atual cenário... O desafio é tanto que até a resposta é difícil, né, Daniel? Porque nós temos que levar em consideração o cenário atual, né? Toda crise, ela resulta numa perda de renda média em 40%, né? A depender do grau de impacto que determinadas pessoas que têm. Tem determinadas pessoas que têm o que se chama de colchão financeiro, ou seja, tem um valor que ela já poupou, pensando justamente ao longo da vida que ela vai enfrentar algum tipo de adversidade financeira e que ela não ficaria descoberta, utilizaria daquilo e quando a economia ou a vida de uma forma geral se restabelecer, ela volta a poupar. Bom, o cenário atual, infelizmente, ele gera alguns pontos aí em atenção. Quais são? Primeiro, o efeito Covid, né, que infelizmente a gente tem e que essa crise sanitária mundial infelizmente parou a economia de uma forma geral e que agora tenta retomar com que pese os novos focos que a gente vê na Alemanha e na França. O governo ele fez medidas para conter o efeito das demissões, ou seja, as empresas estão com o direito de
ou suspender ou reduzir a jornada dos trabalhadores até o final do ano. Então, analisando esse cenário, né, a partir do ano que vem, especialmente em janeiro, é provável que nós vejamos o reflexo desse período de suspensão, porque por enquanto, né, a gente não tem esse impacto prévio, né? Então, levando o cenário atual em consideração, o que eu diria para quem for entrar no mercado de trabalho, como eu te falei, escolher bem a profissão e ter consciência do cenário atual que nós estamos, de que a tecnologia ela tende cada vez mais a evoluir, e cada vez que ela evoluir, a automação ela vai fazer com que determinadas profissões deixem de existir. Então, o jovem, quando ele for investir, ele tem que pensar em algo que ele vai ter uma demanda constante, ou que no futuro, num pior cenário como se fosse hoje, dado o choque momentâneo, ele tivesse uma recolocação fácil no mercado de trabalho. Sabe? Eu acho que é importantíssimo para auxiliar no planejamento. Além disso, a própria questão da educação já foi dita, mas a própria questão do ambiente econômico, né? O país atualmente vem enfrentando uma questão que você vê uma elevação natural da inflação agora, dado esse choque inicial, e os juros eles estão a 2%, né? Então, quando você tem uma redução dos juros, você gera uma depreciação da moeda brasileira ante o dólar, o que nos levou aí a um câmbio hoje, se eu não me engano, de quase 5,80. Tudo bem que lá dentro tem os choques externos do retorno do Covid, a eleição dos Estados Unidos, que ainda vai ser precificada pelo mercado de uma forma geral, e a suspensão dos estímulos do pacote, né? Então, que assim, a grande dificuldade é o atual cenário, né? Se a gente não tivesse tido esse choque momentâneo, tudo bem, seria por uma questão de planejamento financeiro e educação e conscientização quanto à importância de se escolher uma profissão e se desenvolver em termos de educação. Interessante esse ponto que você destacou sobre a importância de escolher a profissão, porque tem muitas que ainda nem surgiram, outras que simplesmente desapareceram, outras que ainda correm risco de desaparecer. Quando a gente... existe um risco para o jovem, por exemplo, tamanha velocidade como as coisas acontecem hoje em dia por causa da tecnologia, existe um risco para o jovem pensar numa profissão hoje, se preparar para entrar na universidade e, ao longo do caminho na universidade, até chegar ao final, 4, 5, 6 anos, aquela profissão desapareceu, porque é um tempo tão curto, né, para a gente falar em evolução tecnológica, acontece assim num piscar de olhos. Então, porque antigamente não era assim, as profissões mais tradicionais estavam ali presentes, né? Hoje, de repente, as coisas mudam de um dia para o outro. Mudam, e ainda algumas profissões mudaram bem depois do choque, né? Você vê um aumento de demanda por fast food, né? De uma forma geral, entregas, né? Esse setor. O que eu entendo é assim, o jovem ele vai escolher uma profissão pensando já nas possíveis mudanças tecnológicas futuras. Eu sei que é difícil a gente fazer essa previsão inicial, mas ele deveria levar em consideração, dentro da escolha da profissão, a possibilidade da profissão dele permitir com que ele exerça, num pior cenário, ele fez o curso de graduação, se formou, está no mercado, veio a crise, o mercado não demandou mais ele deixou de ter aquela característica de colaborador da empresa ou empregado, né? Mas o importante da profissão que ele possa exercer é uma profissão que ainda, num segundo cenário, permitisse que ele exercesse uma função autônoma, ou como profissional liberal, ou desse um conhecimento específico para ele, de modo que ele pudesse empreender na profissão, ou seja, ele construir uma empresa, desenvolver a atividade dele, tá?
eu acho que isso seria uma forma de você sentir menos o impacto do avanço tecnológico, porque isso vai vir para todas as profissões, isso é inegável, né? Tecnologia, ela não espera, ela entra, e cabe a nós nos adequarmos à medida que ela vai ingressando nas nossas vidas. Lógico que todo avanço tecnológico, de uma forma geral, é benéfico, porque resulta em facilidades e benefícios para as pessoas. Entretanto, ele resulta nessa readequação da população em termos de colocação no mercado de trabalho ou empreendedorismo. Você acompanha o programa Gente que Fala, neste dia 2 de novembro, feriado de finados. Estamos conversando com o economista, advogado Daniel Matos. Ele está explicando para a gente sobre os ciclos da vida e as respectivas atividades financeiras em cada um desses ciclos. Estamos pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. E ainda você nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Daniel, sobre incentivos para as empresas contratarem, a gente pode também pensar numa possibilidade, eu vou além aqui nessa questão dos incentivos para as empresas contratarem, digamos que a empresa saiba que naquele grupo X, Y, Z existem pessoas que escolheram profissões e que essas empresas têm interesse nessas pessoas que escolheram profissões, e essas pessoas ainda vão se preparar para isso. Existem empresas interessadas em investir na formação desses jovens, sabendo que esses jovens têm interesse nos negócios que essas empresas desenvolvem? Então, e essas empresas partirem, olha, eu vou investir no jovem X, Y, Z, porque eu sei que ele tem interesse no negócio que eu desenvolvo, então vou contribuir com a formação dele. Entendi. Você diz no sentido de que uma empresa tem um jovem, ela percebe naquele jovem X um potencial em termos para o negócio dela. Do negócio dela. Ela quer prepará-lo para isso e ela põe dinheiro e ela investe nele. Não, entendi. Ela investe nele e ele, em torno, devolve isso para a empresa com a qualificação que ele obteve e gerando o resultado para a empresa. Sim, isso acontece até alguns anos, né? Não é, algumas empresas, até onde eu tenho conhecimento, fazem. E, lógico, né? Infelizmente, o nosso sistema tributário ele não gera tanto estímulo para que as empresas contratem os jovens, que era a medida que o Ministério da Economia vinha tentando implementar aquela questão do imposto, a antiga CPMF, né, ou imposto de transações, com a finalidade de reduzir a tributação sobre a contratação, de modo a permitir esse acesso maior do jovem, e que o jovem, uma vez tendo contato com determinado ambiente de trabalho ou empresa, ele possa ter estímulo a se desenvolver dentro da empresa, e a empresa também tem a capacidade de colher talentos em que ela vai realizar esse investimento, cujo retorno para ela se dê dentro da sua atividade, obtendo uma mão de obra intelectual mais qualificada. É importante, Daniel, acumular patrimônio ao longo da vida, porque tem muita gente que pensa assim, eu não quero ter um carro, eu vou alugar um carro, hoje em dia existem facilidades para isso, o carro não é meu, as despesas de manutenção também não são minhas, deu problema, devolvo o carro, não vou também comprar um imóvel, vou viver de aluguel, não acho que devo pagar por um imóvel. Tem muita gente que pensa assim. Quais são os riscos disso e qual é a importância de pensar desta forma? Tá. Para responder sua pergunta, é preciso considerar o cenário atual que a economia vem avançando, né? Se nós verificarmos os últimos anos, né, a economia ela passou a ter uma característica mais de compartilhamento de coisas do que um desejo do indivíduo de se tornar proprietário de um determinado bem X, né? Logicamente que se eu sou proprietário de um bem X, eu tenho uma série de obrigações em relação a ter a propriedade daquele bem. Agora,
Se eu não quero ter as responsabilidades, eu parto para uma economia compartilhada, em que eu utilizo aquilo por um momento, não é meu, eu só tive só o custo do uso. Tá? Bom, investir, né, ou decidir se vai acumular patrimônio material ou patrimônio imaterial, que seria dinheiro, é uma questão muito subjetiva, mas, de qualquer forma, independentemente do perfil que o indivíduo vai ter em termos de destino da renda ou do investimento, do patrimônio, o que ele tem que considerar sempre são toda a questão de despoupança futura, porque esse é um momento que vai, infelizmente, chegar para todos, e que, bom, vamos lá, vamos criar dois exemplos gerais. O indivíduo que sempre compartilhou, tem patrimônio financeiro, mas não tem patrimônio material. Bom, no caso dele, num cenário pior, em que ele veja que para ele não é mais viável viver integralmente dentro de um cenário de economia compartilhada, ele pega o valor que ele, entre aspas, poupou ou economizou com as obrigações que ele não tem em razão da propriedade, e ele pode, a depender do que ele tiver, da finalidade dele, fazer a aquisição de um patrimônio X. Assim, o inverso, né? O inverso seria uma pessoa que ela tem por hábito adquirir patrimônio. Então, uma pessoa que quer ter uma casa, quer ter um carro, né? Porque casa é estabilidade, né? Nós temos até na legislação que o direito de moradia, que é constitucional, nenhuma dívida sua vai tomar seu patrimônio que é utilizado como moradia, né? Então, logo, você ter uma moradia num cenário pior possível, você não ficaria sem a tua residência, né? Então, para as pessoas que têm esse perfil, seria como se fosse o porto seguro em termos de aquisição patrimonial, e as outras é uma questão mais de perfil, ter ou não um veículo, ou pessoas que compram uma casa para ter a segurança da casa, mas participam de todos os outros bens móveis da economia compartilhada, carro, jogos, que eu já vi na internet, existe um aplicativo em que você cede jogos para quem está perto da sua região, utensílios, entre outras coisas. Eu fiz essa pergunta sobre as pessoas que acham que não é importante o acúmulo de patrimônio, querendo chegar justamente num ponto que é a despoupança. Você falou da despoupança. Porque quem pensa nesse sentido, acredito, né, que não há necessidade de acumular patrimônio, também não quer poupar. E vamos supor, as pessoas que são casadas e que precisam pensar nos filhos, no futuro dos filhos, na formação dos filhos, não vão querer também poupar para isso, para pensar na formação deles e no futuro deles, né? Então, como é que esse, digamos, desplanejamento, por conta da despoupança, atrapalha, quebra esse ciclo, né? Já que começamos a nossa conversa falando sobre os ciclos da vida, quebra esse ciclo porque você não planejou. E se você não planejou, você vai ali a duras penas tentar resolver aquele momento que apareceu, por exemplo, a hora que o filho chega na universidade. Então. O efeito da despoupança ele vem forte, lógico, considerando o seu exemplo que uma pessoa ela não poupou, né? Ela optou por passar determinado período da vida dela consumindo de forma constante e relegando o sacrifício que seria poupar, né? Ou seja, ela diminui um pouco o consumo que ela entende que é necessário, pensando no futuro. Bom, o impacto ela vai ter de uma forma significativa, né, quando ela chegar nesse terceiro ciclo de vida, que seria a velhice, porque ela vai encontrar uma série de restrições. Ela não vai ter acesso a crédito, ela vai ter restrição, porque o mercado ele não concede crédito a longo prazo a partir de determinada faixa etária. Ela vai ter também uma restrição de acesso ao mercado de trabalho, em que o mercado de trabalho demanda por experiência, mas também faz uma análise do período em que a pessoa se encontra, né? Então, ela vai ter esses dois fatores. Então, nesses dois fatores,
qual é a característica importante que está tendo suprimida da pessoa? O acesso ao crédito e a renda. Então, se ela fica sem essas duas bases, no momento que ela está tendo uma despoupança, ela vai chegar a um ponto de... uma palavra infeliz, eu diria, mas ela vai sofrer como se fosse uma crise financeira em razão da não decisão consciente ao longo da vida de poupar e de pensar no momento posterior, né, de vida. É que a palavra poupança, hoje em dia, ela não tem aquele apelo, ou aquele apego, né, que tinha antigamente, porque as pessoas colocavam dinheiro para render na poupança e ficavam de olho lá no quanto que aquilo aumentou e ficavam felizes porque aumentou. Os tempos da inflação, em que os juros e a correção monetária faziam os valores galoparem. Então as pessoas, eu vou colocar o dinheiro no banco, mas por quê? Aí aquela pergunta de $1 milhão agora, Daniel Matos. Onde investir nos dias atuais? Em que produtos investir nos dias atuais? Se você pega a caderneta de poupança, está dando 1, qualquer coisa ao ano, você tira a inflação, então você está colocando na poupança um valor, você coloca hoje 1.000, daqui a um ano você tem 990, não que você vai ter menos, né? Ele vai ter 1.000 e alguma coisa, mas ele vai equivaler a 990 porque a inflação corroeu aquele valor. Existem outros produtos que não são, que podem até ter uma rentabilidade melhor, mas que não tem a liquidez, aquele dinheiro pronto para que a pessoa possa sacar se houver a necessidade. Tem a questão dos planos de previdência, que são bons porque você tem aquele planejamento, você vai calcular quando você vai querer receber, por exemplo, a sua aposentadoria, mas você tem que saber escolher direito se o plano, se você é um conservador, se você é um moderado, se você é um arrojado, para não perder dinheiro também nesse tipo de aplicação. Como pensar tudo isso nesse cenário onde as pessoas têm pouco dinheiro, precisam proteger esse dinheiro e não vão ver grandes rendimentos dentro do sistema bancário? Tá. Bom, considerando o cenário muita atual... pergunta, né, Daniel? Mas considerando o cenário atual, eu te diria que num pior cenário, né, um investimento que você teria o que pela literatura de investimento é chamado como risco mínimo. Toda aplicação tem risco, tá? Mas o risco mínimo seria a Selic, né? A própria Selic. Tudo bem que hoje ela tem como retorno 2% ao ano, e a inflação hoje está em 3%, está com uma projeção, se eu não me engano, acho que é 3,1%. Então você teria uma perda anual de 1,1% do valor que você alocou, né? Mas, para quem é conservador, seria a exposição mínima a risco, porque o único risco que você tem é o risco país, né? Levando em consideração também é importante isso, porque o investimento no Tesouro Selic, o que ele gera para o Brasil? Ele gera a possibilidade de tratar melhor a dívida pública, né? Lógico que hoje no governo federal nós temos em trâmite a reforma administrativa e depois, possivelmente para o ano que vem, a reforma tributária, né? O modo como se tratar essa questão da dívida pública, tá? Em isso sendo sanado, você passa a ter um ambiente melhor de negócio. Ou seja, tá? Eu entendo que hoje, no período que nós estamos enfrentando, se a pessoa quiser ter uma exposição a risco menor, ela faria um investimento, pelo menos num Tesouro Selic, porque de uma certa forma ela estaria contribuindo para o desenvolvimento do país, e o risco que ela tem é risco país. Não existe nenhum investimento ou aplicação financeira que seja isento de risco. Esse seria o risco mínimo. Bom, se ela quer realizar algum outro tipo de aplicação no mercado privado, pensando a longo prazo, ela teria a previdência privada. Poupança eu não aconselharia em razão do ambiente atual, né? Como você bem mencionou a questão da inflação, né? Porque a inflação na literatura é chamada como imposto dos pobres, porque ele te corrói o salário
de baixo para cima, enquanto a tributação te pega de cima para baixo, né? Você teria aí, né, até aproveitando o boom que deu na Bolsa, né, se eu não me engano, mais de 1 milhão de investidores nesse período da crise, né, uma vez que você não tem mais aquele excesso de liquidez em renda fixa, né, ou seja, pagar 10, 6, 8% ao ano, sem você ter que realizar operações de risco moderado ou alto no mercado, eu te diria isso. Mas para quem aqui também é muito subjetivo, né? Para quem é amante do risco, ele vai optar bolsa, determinadas operações de bolsa, mercado futuro, dólar. Isso seria assim mais subjetivo. Mas pensando num perfil bem conservador, hoje, no pior cenário, Selic, porque a situação atual, dependendo que a economia volte, haja um tratamento da dívida pública, a perspectiva é que nos anos seguintes, claro, nada a curto prazo, a inflação ela tem um andamento em que ela vai ser controlada futuramente, não agora, a médio prazo, pelo aumento de juros. Então, você teria, de uma certa forma, essa compensação a médio prazo. Nada para agora. Agora, eu acho que o mais importante seria proteger, como você bem apontou, o efeito inflacionário que nós estamos tendo, que é a corrosão do valor, né? Do poder de Bom, compra. e é o que dá para dar de orientação para o poupador para o próximo ano, porque a perspectiva sempre foi muito difícil, né, na área econômica. E quando você junta um problema sanitário, que é o que a gente está vivendo, que está influenciando toda a economia, aí a previsão fica ainda muito mais difícil, né? Então, a orientação é mais a orientação do que fazer perspectivas, do que imaginar o que possa acontecer. Uhum. É isso? É isso, né? Porque assim, você tem vários, vamos usar a expressão, vários efeitos, várias notícias futuras que podem vir, que podem gerar um efeito positivo no mercado. A aprovação pela OMS da vacina, então você vai ter um efeito positivo no mercado. Então, para quem optou nesse período em investir no mercado financeiro, a perspectiva futura é que isso seja devolvido numa maior precificação dos ativos e um retorno maior em razão desse risco que ele optou em tomar agora, né? Além disso, fora o fim da própria Covid, eu diria aqui Brasil, né, a questão do tratamento da dívida pública, que ela é fundamental. Isso é uma coisa que o mercado vem aguardando ansiosamente, novamente, para resultar numa melhor precificação dos ativos de uma forma geral, porque atualmente, para quem não quiser investir em tesouro Selic, quiser investir, por exemplo, em tesouro inflação, hoje o governo está pagando uma maior rentabilidade dado o período. Em a situação se normalizando, você tem um efeito disso na tua aplicação financeira, tá? Acho que seria só isso para finalizar. Daniel Matos, sua despedida. Agradeço, um bom feriado a todos, em que pese o dia que não é, que infelizmente é uma coisa que vai acontecer com todos, que é a morte, né? Meus pêsames a todos os ouvintes e uma boa tarde e um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado, Daniel Matos, conversando com a gente hoje sobre os ciclos da vida, suas respectivas atividades financeiras. Ele também falou aqui das possibilidades de investimentos. O Daniel Matos, que é especialista em direito tributário, é economista, advogado, perito judicial, sempre com a gente nas edições do programa Gente que Fala, e hoje, durante 1 hora, conversou com a gente nesse dia de finados. Um agradecimento a você, Daniel, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Nós vamos encerrando por aqui. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, a direção-geral do Gente que Fala é do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você sempre, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um bom feriado a todos, o nosso respeito, a nossa solidariedade com as famílias que tiveram as pessoas queridas aí que se foram, e até amanhã. Tchau, tchau.